Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal História Aberta. Eu sou o professor Rogério e hoje nós vamos conhecer e ficar estarrecidos com uma teoria que por muito tempo justificou a escravização de seres humanos. Estou falando da teoria camita. Você já ouviu falar? Então hoje vamos conhecer essa teoria e como foi usada para mandar milhões de africanos à servidão em nome de Deus. Louco lá. E hoje vocês verão que a construção de uma arca, um casal de cada animal, uma videira e um nude sem querer foi usado para justificar um dos maiores crimes da humanidade. Ou podemos dizer, como uma mentira ligou uma maldição bíblica à cor da pele. Estão preparados? Então sentem no sofá, prestem muita atenção, pois a história é bem maluca e vamos nessa. E essa história começa na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 9, com a história da Arca de Noé. E como muitos de nós sabemos, mesmo não sendo religiosos, Deus havia ordenado a Noé que construísse uma arca, pois ele estava irado com a humanidade e mandaria um dilúvio para acabar com todas as pessoas do mundo, menos a família de Noé. Lembra da história? Pois é, na família de Noé havia seus 3 filhos, a saber, Sem, Cam e Jafé. Guarde bem esses nomes. Após o dilúvio, Noé plantou uma videira, fez vinho, ficou bêbado e depois, sabe lá por quê, dormiu nu à vista de todo mundo. Meu Deus. Seu filho Cam o vê nessa situação e ao invés de cobri-lo, conta aos irmãos, ridicularizando o pai. E só para lembrar, Noé já estava com 525 anos, não estava mais naquele shape, como se diz por aí. Quando Noé acordou, ao perceber que Cã o havia humilhado, amaldiçoou Canaã, filho de Cã, dizendo: Maldito seja a descendência de Canaã, pois serão servos dos filhos de Sem e Jafé. Agora vem a maior curiosidade. Segundo a tradição bíblica, os filhos de Noé geraram filhos e estes povoaram o mundo todo. Por exemplo, Sem deu origem aos povos do Oriente Médio, Jafé, Europa e parte da Ásia. E Cam? Pois é, Cam, os africanos. E então, em algum momento da história, que nós vamos ver já já, alguém leu este capítulo e tratou de arrumar as ideias e afirmou que ela dizia que além da escravidão ser o castigo sobre os africanos, falava que Deus pôs uma marca neles. Você consegue adivinhar qual marca é? Pois é, a cor negra. Então vamos analisar. A maldição não foi sobre Cã, para começar a conversa, e sim sobre seu filho Canaã. Além disso, na Bíblia não menciona nada sobre cor de pele, África ou escravidão perpétua. E essa história teve origem em uma região do Oriente Médio, não da África. E essa distorção, claro, só surgiu 2.500 anos depois. Olá, telespectadores, e sejam bem-vindos às Histórias do Quase Fim do Mundo, onde misturamos humor, mitologia e um pouco de caos. Eu sou o Josué, e aqui temos um convidado literalmente bíblico. Moisés, quer dizer, Noé, o construtor da arca. Shalom, Josué, shalom, telespectadores, é um prazer estar aqui. E já vou adiantando que eu conversei com a sua produtora, você não pode mencionar aquele incidente com vinho, e muito menos aquele que eu fiquei peladão. Calma, Noé. Hoje é sobre uma outra polêmica. Por que você amaldiçoou seu neto Canaã, ao invés de Cã, que te viu pelado na beira do rio? Ah, eu não acredito, essa história novamente. Já se passaram 6.000 anos e ainda me perguntam disso. Calma, Noé. Na Bíblia, diz que Cã vê Noé pelado e bêbado no rio, conta aos irmãos, e Noé amaldiçoa Canaã. Ai, essa foi a gota d'água, gente. Eu nem sabia o que estava falando. Eu estava de ressaca, gente. Ressaca! E além do mais, pelas leis do nosso povo, um filho não pode ridicularizar o pai. Amaldiçoei mesmo. Não é, você amaldiçoa Canaã, não Cã.
Mas por que eles voltaram essas histórias contra os africanos? Ah, Josué, mas aí você tem que perguntar para o pessoal das grandes navegações. Eu, particularmente, acho isso um absurdo, porque os hebreus e os cananeus viviam brigando lá no Oriente Médio. Não tem nada a ver com a África. Aí o pessoal falou assim: ah, mas o Cã tinha pele negra. Gente do céu, que história é essa? Essa coisa de cor na Bíblia nem te dá conta, nem tem importância. E o que é dessa da pele escura ser a marca da maldição? O quê? Quem inventou isso não conhece os hebreus. Nós lá vivíamos com o sol na nossa cabeça todos os dias. O sol era o nosso amigo constante. Pô, se você voltasse lá, você ia ver. Todos nós éramos assim, como eu posso dizer, moreninhos, entende? Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Eles pegaram a sua história para aumentar o racismo e justificar a escravidão dos africanos? Exato, Josué, exato. Eu só queria amaldiçoar um povo específico, só porque eu fui humilhado, entende? Humilhado. Não ser palco para essa coisa de racismo que tem por aí. Até hoje os bichos não se recuperaram. O Pincher, vou dar um exemplo, o Pincher, até hoje ele é desse jeito por causa dessa história. Agora, para encerrar, Noé, bate-bola, jogo rápido. Uma cor. Azul da cor do mar. Uma personalidade. Adão, vivia peladão. Uma bebida. Vinho rosé, uma delícia. Uma tristeza. Olha, não ter levado unicórnio, era tão bonitinho, precisava ver. Uma música. Chove chuva do Benjor. Um paraíso na terra. Campos do Jordão, uma delícia, um friozinho convidativo. Um arrependimento. Ter salvado a cobra. Eu tô falando da minha sogra. Essa piada não perde a graça. Obrigado, Moisés. Noé. E telespectadores, lembrem-se que textos são interpretados e a má-fé gera violência. E pare de me incluir em teoria racista. Já basta essa confusão da história que eu fiquei peladão, tá? Não quero mais saber. Terminou aqui? Terminou? Na próxima, Salomão e suas 700 esposas. Drama ou reality show? Agora vamos para os séculos XV e XVI, na época das grandes navegações. Os europeus precisavam justificar o comércio de seres humanos. A solução? Reescrever a Bíblia. Teólogos afirmavam que os africanos eram descendentes de Cã e, por isso, amaldiçoados e, claro, destinados à escravidão. Um absurdo sem base textual. Esta mentira foi tão repetida que até os líderes religiosos acreditaram. Em 1455, por exemplo, o Papa Nicolau V autorizou a escravização de inimigos de Cristo na África, citando justificativas divinas presentes na Bíblia. E, portanto, a maldição de Canaã virou propaganda para o genocídio de africanos. Eu sinceramente, eu não estou acreditando nisso, não. Mas a teoria camita não parou no século XVI. No século XIX, ela ganhou roupagem científica. Autores como Josiah Clark Knott usaram também falsos estudos anatômicos para dizer que descendentes de Cã eram inferiores, e era mais um racismo disfarçado do que ciência. Essa teoria foi ensinada em escolas, pregadas em igrejas e até usada nas leis. Nos Estados Unidos, defensores da escravidão citavam Cã para dizer que a escravidão era uma ordem natural. Tudo isso para lucrar com o sofrimento alheio. Então, a teoria camita nos mostra como a religião e a ciência podem ser manipuladas para oprimir, mas também prova que a verdade histórica é a nossa maior arma. Compartilhe esse vídeo, debata, questione narrativas tóxicas. A história não se repete se a conhecermos. E então, pessoal, você já tinha ouvido falar dessa teoria? Lá nos comentários, diga se sim ou não. E como seria ser escravizado e ouvir que seu sofrimento é a vontade de Deus? Comente como isso ressoa hoje para você. E claro, se gostou e aprendeu alguma coisa com esse vídeo, não deixe de dar o seu joinha
Se inscreva no canal acionando o sininho de notificações. Isso é muito importante e, claro, compartilhe com seus amigos. Não esqueça, busque sempre informações em veículos oficiais ou com jornalistas sérios. Não caia em fake news. Você viu hoje que notícias falsas não são privilégios da atualidade. Um forte abraço e até a próxima.